em João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo número 10, versículo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos a luz desse texto, a partir do tema vida abundante. Vida abundante. O texto diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, lida a tua palavra, queremos do Senhor nesse momento a iluminação e a unção do teu Espírito para fazer a exposição da minha verdade. Em nome de Jesus. Amém. Este texto está no capítulo do Bom Pastor, onde Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, onde Jesus é colocado ali pelo evangelista João como o bom pastor. E nesse texto ele fala que entrar pela porta, ele fala a menção das ovelhas que ouvem a voz do Pai, e aí ele faz um paralelo entre o bom pastor e naturalmente o inimigo de nossas almas, o diabo. Quando ele diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, é uma tipologia do criminoso que pratica o crime do roubo, do furto. Mas essa tipologia, ela é aplicada naturalmente ao diabo. O ladrão, nesse caso, é o diabo, que tenta roubar as nossas almas, que tenta levar as nossas vidas cativas. Então o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu quero pensar nesta vida abundante nesse momento. Queridos, desta noite, muitos cristãos não têm vivido uma vida abundante de verdade. Não têm vivido como deveriam viver, na essência verdadeira de uma vida abundante. Quando se fala de uma vida abundante, nós não estamos falando de uma vida com muitas projeções, nós não estamos falando de uma vida com muitos recursos, nós estamos falando de uma vida cheia de bens materiais, nada disso. Deus quiser te dar, Ele pode te dar também, amém por isso. Não é? Mas a vida abundante que o Evangelho apresenta é uma vida dirigida, conduzida, orientada por Jesus através do Espírito Santo de Deus. É uma vida que produza os gomos do fruto do Espírito Santo. É uma vida vivida na dependência de Deus. É uma vida que exala paz, harmonia no mais interior do seu ser. É uma vida que tem paz e promove paz e é promotor da paz. É uma vida que vive em alegria, em harmonia, porque de fato tem vivido a dimensão da vontade de Deus. Isto é, de fato, uma vida abundante. Queridos, é uma vida que transborda para todos os lados, que sempre está sobrando e que alcança todos que estão à sua volta. Isso é vida abundante. E é importante ressaltar que Jesus renunciou à sua glória. Jesus esvaziou-se da sua glória, da sua condição de Deus, limitou-se a ser um homem enclausurado em um corpo humano, nasceu para aquele dia que tinha que morrer na cruz, e na cruz ele ficou em estado de plena humilhação, mesmo sendo ele, meus queridos, a fonte inesgotável de todas as águas. Ele se limitou ao ponto de dizer: tenho sede. Embora ele seja, ou ele fosse, ele é a água da vida, ele diz naquele momento: eu tenho sede. Tudo isso para que tivéssemos vida e vida em abundância. Tudo isso para nos proporcionar de fato vida abundante.
Antes de tudo isso, meus amados, estávamos mortos espiritualmente. Antes do encontro com Cristo, o ser humano está morto espiritualmente. Antes do encontro com Cristo, o ser humano de fato está numa situação de morte espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim: e ele, Cristo, vos vivificou. Lá em Efésios capítulo 2, vivificou, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, mortos, delitos e pecados, Deus nos deu verdadeiramente vida. Então estavam mortos, mas Deus, com sua vida de misericórdia, nos enviou o Espírito Santo, que entrou em nossas vidas e nos trouxe de volta à vida, que é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Muitas pessoas não têm noção da vida que Deus preparou para cada um de nós. Por isso, muitos vivem de qualquer maneira. Não tem noção do privilégio, da honra, da graça e da vida que tem preparado. Não devemos, queridos, nos acostumar a viver nossas vidas sem esperar a cada dia algo melhor, pois é isso que Deus tem para nós, uma vida abundante. Vida abundante é vida de crescimento espiritual, é vida de maturidade espiritual, é vida quando você de fato experimenta uma vida nova em Cristo Jesus. E Paulo disse isso porque teve essa experiência. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é, de fato, vida abundante. E eu quero considerar nesta noite aqui o alcance dessa vida abundante, que está acessível a todos os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Essa vida abundante não é privilégio apenas de alguns, mas é privilégio de todos. Todos os que, na verdade, reconhecem Jesus como seu Senhor. Todos que obedecem o propósito de Deus para a vida da humanidade. O que a vida abundante traz em nossas vidas? O que a vida abundante traz em nossas vidas? Em primeiro lugar, eu considero que a vida abundante nos liberta do pecado. A vida abundante nos liberta do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, nós lemos: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Salvador. E é Ele que salva, Ele que liberta, Ele que proporciona a libertação do poder e do domínio do pecado. Não é? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, pois Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, o pecado que escraviza, para nos libertar dos vícios, dos maus hábitos, para nos libertar de todo o mal. Ele vai livrar naturalmente o ser humano dos instintos que prendem a sua vida, escravizam a sua vida, escravizam no mal, os maus hábitos. Ele vai livrar você desses instintos. É impossível alguém que tenha a nova natureza de Deus conseguir viver preso no pecado. Muitos de nós podemos pensar que o padrão de Deus é muito alto e que as coisas de Deus sempre são para as pessoas que estão à nossa volta e nunca para nós, mas não é isso. As coisas de Deus, o valor de Deus e a vida abundante é para você também. Deus tem algo novo para a sua vida, independente do seu nível de maturidade espiritual. Deus tem algo novo para a sua vida. Você que está aqui nesse santuário, você que nos acompanha na transmissão, Deus tem algo novo para a sua vida. Nós cantamos: algo novo sempre acontece. Em Cristo temos vida abundante. Cantamos o primeiro hino desta noite no nosso culto: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Ele diz: vida eterna eu te dou. Então, queridos, vida abundante é uma vida
a vida abundante, quando você tem a vida abundante, você é liberto do pecado. E Jesus disse em João 8, 32, 36, se por o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele menciona que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele mesmo que disse, nós lemos na ordem do nosso boletim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então em Cristo nós temos a libertação espiritual. A vida abundante liberta do pecado. Nós sabemos que o pecado provoca a separação entre nós e o nosso Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías diz assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa estender em seu favor, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, o pecado, na verdade, é a separação de Deus. O pecado, de fato, é a desobediência contra Deus. Mas quando nós cremos em Cristo, quando nós experimentamos a fé em Cristo, nós temos vida abundante. E essa vida, ela nos liberta do pecado. Essa libertação é que nos proporciona essa vida abundante. Mas então, a vida abundante nos liberta do pecado. No segundo aspecto aqui, a vida abundante nos traz comunhão íntima com Deus. Vida abundante nos traz comunhão íntima com Deus. Em Lucas capítulo 1, versos 74 e 75, nós lemos assim: de concedermos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Isso quer dizer que nós podemos viver uma vida de comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo é uma vida de santidade. Comunhão com Deus é viver, na verdade, esta vida de justiça perante Ele, na dependência do Senhor. Quando você experimenta Cristo, você tem vida abundante e se liberta do pecado. Vida abundante que lhe traz comunhão íntima com o Senhor. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida abundante todos os dias, e não somente no domingo nos cultos. Que a vida abundante seja um diferencial para todos os dias da sua vida, para todos os dias de nossas vidas. Não se deixe convencer pelo inimigo que você tem que ter uma vida inferior à vida que Deus tem para você. Não fomos chamados para termos intimidade e comunhão, aliás, nós fomos chamados para ter intimidade e comunhão com Deus. Não podemos confundir intimidade com extravagância. Não podemos confundir. É lógico que é muito bom aqueles momentos em que somos tocados por Deus, onde choramos, nos emocionamos, às vezes somos arrebatados, mas não é só isso. Não podemos ser intensos somente nesses momentos, mas em todo tempo. Em todo tempo vamos ter essa intensidade diante de Deus. Vamos estar aí. Eu digo que não confundamos também intimidade com Deus com extravagância. Intimidade com Deus é produzir os dons do fruto do Espírito, que é amor, alegria, satisfação, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, e tudo isso, paciência. Então, queridos, a vida abundante traz comunhão com Cristo, e comunhão com Cristo é mais do que ficar exalando de fato, fazendo, rodopiando, pulando, fazendo acontecendo. Isso não é comunhão com Deus, é só extravasar das suas emoções. É só isso. A comunhão com Deus é muito mais do que essas coisas. Então, essa comunhão íntima com Deus é o que a vida abundante proporciona a mim e a você. Proporciona a cada um de nós. A vida abundante nos traz comunhão íntima com Deus. E a vida abundante ainda nos dá plena satisfação. Lembra aquele cântico? Satisfação é ter a Cristo. Não há prazer maior que a Cristo. Satisfação. Temos. João 4,14 diz assim: aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
coisa linda. Isso é satisfação interior. É plenitude interior. Você já bebeu da água viva e mesmo assim voltou a ter sede? Sede espiritual? Já aconteceu com você? Isso significa, se você na verdade voltou a ter sede, isso significa que você está bebendo de outra água. Existem, queridos, duas águas que você pode beber: a água viva do Senhor e a água do mundo. A água do mundo faz você ter sede toda hora, todo momento, você é dependente. Mas a água viva do Senhor, através do teu Espírito, ela te liberta e te leva a uma situação abençoadora. A Bíblia diz que a água do mundo é igual à água salgada do mar. Você toma e volta a ter sede, mas a água do Senhor mata a sua sede. Temos que viver uma vida satisfeita com o Senhor. Não devemos colocar nossa satisfação nas coisas lá de fora, pois se fizermos isso, viveremos insatisfeitos eternamente. Não podemos ter os olhos dentro da igreja e os olhos lá fora. Nós temos que estar, de fato, na contramão do mundo, vivendo os valores espirituais, para que possa fluir em nós verdadeiramente a água viva. No interior de cada cristão tem uma vida abundante, ou no interior de cada cristão tem uma vida abundante, flui na verdade rio de águas vivas. Rio de águas vivas. As pessoas têm que encontrar você na rua e sentir a doce presença do Senhor em você. Já aconteceu isso com você? Se você está em algum lugar, a pessoa olha para você e fala assim: você é filho de Deus, você é crente, porque o aroma de Cristo está na verdade na sua experiência de vida abundante. Mas já aconteceu o contrário também? Você olha para alguém e reconhece a pessoa é filho de Deus, é uma crente de Jesus Cristo, porque de fato exala essa água viva, onde a pessoa encontra você e sente a doce presença do Senhor em sua vida. Esse rio que flui no nosso interior nos faz descansar e esperar em Deus. Muitas pessoas pensam que Deus tem filhos prediletos. É um pensamento errado. Deus tem vida abundante para todos. Aliás, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, assim: isso é agradável a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas considero ainda que a vida abundante, no outro aspecto aqui, nos dá vitória sobre as circunstâncias. Vida abundante, quando você vive essa vida abundante, você tem vitória sobre as circunstâncias. É o que em Romanos 8, 35 a 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, ter uma vida abundante não está falando de vivermos sem tribulação, sem lutas e adversidades, não. A tribulação vem, mas a vida abundante nos faz mais do que vencedor, nos permite ser mais do que vencedor. Pensar que não teremos mais tribulação quando estamos em Cristo é um engano. A gente tem sim. Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, no mundo a gente teria luta, mas a diferença está na nossa vida. Ou seja, o Senhor nos faz descansar quando estamos com Ele, e a vida abundante nos eleva a esperar em Deus mesmo no momento de tribulação, pois sabemos que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Quando desenvolve essa vida abundante, você sabe disso. Lá em Filipenses 4,19 nós temos lá: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas e glória por Cristo Jesus. Independente da luta, das tribulações, nós podemos, na verdade, ter vitória quando temos vida abundante. E o último aspecto que eu quero considerar aqui
A vida abundante nos leva à prática do bem. A prática do bem. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Depois que passamos pelo processo de regeneração, passamos a praticar coisas que jamais imaginaríamos fazer. Por exemplo, uma pessoa, ainda que seja injustiçada e faça o mal contra ela, por ela ter a natureza de Deus, ela pode ficar ressentida ou magoada, mas no seu íntimo, ela irá querer fazer aquilo bem para essa pessoas. Isso é vida abundante, dá para fazer bem. Você sabe que muitas pessoas não conseguem trazer outros para a igreja? Por que isso acontece? Por que muitos não trazem? Porque não têm vivido uma vida abundante de Deus. Sua satisfação está nas coisas do mundo. O rio de Deus não tem fluído. O que Deus tem para nós não pode esperar para amanhã. Ele quer derramar hoje sobre você. Basta você querer. Queridos, a vida abundante nos leva à prática do bem. Nós praticamos o bem. Eu estava dizendo aqui na quinta-feira um tipo de exercício que eu costumo fazer e disse para os irmãos: olha, isso não é combinando que eu sou contra e não é digestão. É porque Deus é misericordioso, Deus me deu esse dom, essa capacidade. Ainda quando alguém levanta-se contra mim, ou fala de mim, ou até esteja de certa forma, como é que disse, fazendo alguma coisa negativa comigo, eu costumo olhar para ela como outro olhar, pensando assim: coitado, ela está vivendo a última situação. Ele está vendo um pouquinho de aflição, é por isso. Então a vida abundante nos faz, de fato, olhar o outro dessa forma. Não nos faz nos frustrar diante dessa pessoa, não nos faz ficar mal diante dessa pessoa, mas nos faz olhar o outro dessa forma. E eu concluo essa minha palavra dizendo o seguinte: você já tem essa vida abundante? Você que está aqui no santuário, você que nos ouve ou nos acompanha na transmissão, você tem desfrutado desse privilégio de ver abundantemente de Deus? Você já foi liberto do poder e da condenação do pecado? Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você já foi liberto do poder e da condenação do pecado? Assim diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação do Senhor de Jesus, que não anda no centro da carne, mas segundo o Espírito. Você tem desfrutado de íntima comunhão com Deus. Você tem plena satisfação do Senhor. Você tem sido vitorioso sobre as circunstâncias. A prática do bem é um diferencial de sua vida. Meus amados, o propósito dessa mensagem e o nosso desejo é que você tenha plenitude de vida e tenha de fato vida abundante na presença do Senhor. Se você já experimentou Cristo como Salvador, viva essa vida abundante de cabeça e vida. Se você ainda não fez, que você possa aproveitar um momento para experimentar Cristo como seu Salvador e viver de fato uma vida abundante. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto desta noite. E a gente sempre faz no final do nosso culto um momento de oração. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar neste momento pela sua vida, pelas suas necessidades, pelos seus problemas, pelas suas lutas, sejam elas quais forem. Eu não quero saber. Eu quero falar o que você sabe, para que Ele possa, na verdade, proporcionar bênção na sua vida. Inclusive te dar vitória sobre as lutas, que a vida abundante nos dá vitória sobre as lutas, vitória sobre as adversidades. Abençoa a sua vida. Temos aflições, mas temos um Deus maior,
que nos proporciona alegria e vitória sobre tudo isso. Hoje de manhã nós falamos com base de Tiago 1:2, assim, meus irmãos, tem um motivo de grande alegria quando passar por várias tribulações. Olha, a vida abundante nos faz ter alegria até nas lutas, até nas tribulações. Nós podemos vencer de cabeça erguida com alegria. Você quer colocar as suas lutas, dificuldades diante do Senhor nesse momento? Você quer orar junto comigo aqui à frente? Pode sair desse lugar e vir aqui agora para que a gente possa orar juntos. Pode vir. Nesse momento, vamos estar orando pelas nossas vidas, pela sua vida, pela vida de cada um, para que Deus esteja operando de modo muito especial e cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando das suas necessidades, cuidando dos seus problemas, das suas adversidades. Ó Deus querido e Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, porque em Cristo Jesus podemos desfrutar de vida abundante aqui nesta terra. E ainda mais, Pai bendito, ter plena certeza que vamos viver abundantemente nas dimensões celestiais com o Senhor. Pai querido, nós temos a convicção plena, e a Tua palavra falou nesta noite, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida do Teu filho e Tua filha diante do Senhor aqui agora. Quero colocar diante do trono da graça do Senhor, pedindo ao Pai querido por suas lutas, por suas adversidades, pedindo ao Pai querido por suas dificuldades, pelos seus problemas, pelas suas intempéries, bendito Deus, pedindo que o Senhor entre, Pai bendito, com providência, seja ela qual for, seja a demanda na área, bendito Deus, de enfermidade. Eu te peço cura, Pai querido, cura para aqueles que estão enfermos, os familiares dos teus filhos que aqui estão também. Te peço cura, bendito Deus, em nome de Jesus. Se alguém aqui pedindo libertação espiritual para o ente querido, eu lhe peço que o Senhor entre com providência e proporcione essa libertação espiritual, Pai. Se alguém aqui pedindo Deus e está colocando uma situação familiar, ou uma situação, bendito Deus, judicial, ou bendito Deus, uma situação, Pai bendito, de emprego, de necessidade financeira e etc., eu lhe peço que o Senhor entre com a providência, Pai. E filho, Deus bendito, seja qual for a demanda, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, Pai, seja qual for o problema, eu lhe peço agora, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, bendito Deus, entre com providência, proporcionando, Deus bendito, a solução e a alegria do Senhor, independente de circunstância, Pai. Se alguém aqui, ó Deus bendito, não tem tido ou tem perdido a alegria da sua salvação, eu lhe peço, devolva, Pai querido, a alegria da salvação. Devolva, bendito Deus, em nome de Jesus. Torna a dar esta alegria, ó Deus bendito, os primeiros passos da vida cristã. Torna a dar, bendito, essa alegria exuberante na presença do Senhor. Atue, ó Pai querido, na necessidade que está na mente e no coração de cada filho teu neste momento, em nome de Jesus. Amém. Assim estamos encerrando essa noite, que todos tenham uma semana abençoada e vitoriosa na presença do Senhor. Vamos acompanhar o pós-lúdio e ao som do pós-lúdio encerraremos.
igreja.